Agora a gente parte para um outro tema, um tema importante, um tema de saúde, a síndrome do pânico, uma doença que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, atinge de 2 a 4% da população e que pode facilmente ser confundida, e aí que tem o detalhe importante, com outras doenças, inclusive ataques cardíacos, derrame, até asma. Estranho, né? Mas como saber o diagnóstico correto para este tipo de transtorno? Esse é um dado importante. Por isso, nós chamamos aqui para o programa o psiquiatra José Hamilton Vargas, e ele vai nos explicar exatamente o que fazer para localizar e como tratar essa doença, até porque ele é especialista em síndrome do pânico. Doutor, seja bem-vindo. Como é que está o senhor? Tudo bem, Paulo. Tudo bem? Obrigado por ter vindo, por favor. Eu que agradeço. Síndrome do pânico. Olha, eu vou fazer uma revelação. Fica à vontade. Eu vou fazer uma revelação para o senhor, e que é uma realidade, eu não tenho vergonha disso, até em reconhecer. Reconhecer uma ignorância minha. Isso faz um tempo atrás, eu, junto com um grupo de amigos e familiares, surgiu essa história: o fulano está com síndrome do pânico, está em casa, não quer sair, tem medo de tudo, não sei o quê. Eu cheguei, isso é frescura. Pô, para de frescura, vamos trabalhar, vamos não sei o quê, vamos olhar o positivo, vamos olhar para frente, coisa. Depois eu fiquei até com vergonha do que eu falei, sabe? Porque foi uma reação emocional, com total desconhecimento, porque síndrome do pânico é preocupante. Sim. Então, já revelando e afirmo isso com ignorância, porque eu falei, isso deve acontecer de uma forma muito comum ou não? É muito comum, porque os sintomas e o que a pessoa sente na síndrome do pânico, ela é muito difícil de ser comunicada para outra pessoa. Então, essa dificuldade de interpretação que você teve, muitas outras pessoas têm também. E como é que a gente localiza a síndrome? Em primeiro lugar, o que é síndrome do pânico? O que é síndrome do pânico? A síndrome do pânico, eu gosto de descrever ela assim. Imagina que você está andando pela rua, numa calçada, fazendo uma caminhada tranquilo, e de uma hora para outra aparece um carro desgovernado, e esse carro vem na sua direção. Numa fração de segundos, você dá um pulo, desvia desse carro e se salvou de um acidente que podia ser fatal. O seu cérebro, ele que comandou toda essa reação do seu corpo. E para você tomar essa decisão numa fração de segundos, seu coração acelerou, foi a 1000 por hora, sua respiração aumentou, seus músculos contraíram, o seu corpo transpirou intensamente. Essa reação, ela é chamada de reação de luta ou fuga. Ela é uma reação natural e instintiva do cérebro. E o que é a síndrome do pânico? É quando a gente tem essa reação no momento errado, ou no momento que ela não é necessária. Não tem nem carro desgovernado, não tem carro nada, desgovernado, e a gente está reagindo. A reação de luta ou fuga é uma reação ao perigo. Só que na síndrome do pânico ela aparece quando não existe nenhum perigo óbvio. Agora, doutor, de onde é que sai isso? Isso vem do cérebro? Vem do cérebro. Como ela está guardada no nosso cérebro e ela é utilizada em vários momentos que a gente precisa dela... Todos nós podemos ter síndrome do pânico. Todos nós podemos ter. Então, os sintomas da síndrome do pânico são as mesmas coisas que a gente sente quando essa reação é desencadeada no momento que a gente precisa. O coração acelera ao extremo, a gente não consegue respirar direito, as mãos ficam frias, suor frio, a gente pode sentir tremores, os músculos vão contrair, a gente pode ter uma sensação de náusea, pode ter uma sensação de tontura ou que está tendo uma visão borrada. Agora, baseado no que o senhor falou antes, o simbolismo que o senhor usou de um carro desgovernado, o que provoca isso? O que de repente a pessoa é angústia, é estresse, é depressão? Essa pergunta é muito boa, porque nem os cientistas sabem exatamente o que provoca a síndrome do pânico, mas a gente já tem algumas pistas. Quais são elas? É um conjunto de 3 fatores. Genética, ou seja, a gente herdou isso de algum antepassado, então o cérebro por algum motivo desequilibrou.
somado com alguma mudança, alguma alteração comportamental que tem a ver com estresse. Então, uma vida estressante, um momento difícil na vida, um estresse continuado ou um estresse muito forte, mesmo que seja por período curto. E o terceiro aspecto são hábitos que eu considero hábitos de consumo, que é basicamente substâncias que a gente pode estar ingerindo e que estão acelerando o organismo. Então, a mais famosa de todas é a cafeína. Então, o excesso de cafeína pode ajudar a desencadear uma síndrome do pânico. Tomar muito café. Tomar muito café, tomar muito chimarrão. Coca-Cola. Coca-Cola, tudo que tem cafeína, que é basicamente o chimarrão, o café, a Coca-Cola, o Guaraná, o energético. E outras substâncias que não fazem parte do nosso dia a dia, mas que algumas pessoas podem fazer abuso. Drogas de abuso, cocaína, êxtase, LSD, são todas coisas que aceleram o organismo e podem desencadear uma resposta de síndrome do pânico no organismo. Agora, tá, então vamos pular, o diagnóstico foi feito, vamos pular para o tratamento. Existe medicamento para isso? Existe medicamento. O tratamento, ele é um equilíbrio entre retirar essas coisas que estão desencadeando a síndrome do pânico. Então, você tem que lidar com o seu estresse, você tem que reduzir essa substância que você pode estar colocando no seu corpo que está induzindo a síndrome do pânico, mas você também precisa regular o cérebro que, por uma confluência de fatores, começou a desenvolver os sintomas. Esse tratamento ele é feito com um medicamento e algumas vezes ele é associado a uma psicoterapia, que ajuda o indivíduo a reconhecer os sintomas, entender e se auto-relaxar, se auto-acalmar. Agora, a síndrome do pânico, daria para dizer isso? Não sei se tem estudos estatísticos sobre isso. Daria para dizer que a maior incidência é em mulher ou em homem? Tem uma incidência maior em homens do que em mulheres, mas a diferença é pouca, né? O que se tem aí, alguns estudos mostram que de 2 até 4%, como você bem falou, podem desenvolver os sintomas no decorrer da sua vida. Mas cada estudo mostra uma certa distribuição, mas sabe-se que ela é mais comum em homens. E é possível alcançar crianças? Não. É possível alcançar crianças, apesar de não ser comum. Mas ela é mais comum em adultos. Então a criança, na verdade, ela está até protegida disso. De certa forma, digamos, epidemiologicamente ela está protegida, mas ela não está imune. Pode acontecer em crianças, sim. E qual é a evolução que vem tendo na área da medicina para controlar melhor isso? A evolução foi a partir da criação de medicamentos que têm menos efeitos colaterais. Porque os primeiros medicamentos inventados na década de 60, eles reduziam os sintomas da síndrome do pânico, mas causavam outros efeitos colaterais. Então, na última década, nas últimas 2 décadas, teve uma boa evolução nesses tratamentos e os medicamentos trazem poucos efeitos colaterais. Então, começando pelo diagnóstico, começando por buscar um médico, se você vem tendo esses sintomas, vale a pena procurar um médico, fazer uma investigação. Você bem falou que é uma doença, é um transtorno que pode ser confundido com outras coisas, então é importante na hora de fazer o diagnóstico descartar essas outras coisas. Então o médico ele vai conduzir uma avaliação para saber se você não tem um problema cardíaco, se você não tem um problema pulmonar, então ou uma sequência de diagnósticos diferenciais para dar o diagnóstico correto e iniciar o tratamento. Agora, isso que eu queria lhe perguntar quando o senhor falou em tratamento. O tratamento é eficiente ou ele deixa sequelas, alguma coisa? Não, o tratamento é completamente eficiente, ele não deixa sequela nenhuma. Os medicamentos utilizados de longo prazo não causam nenhuma forma de dependência, porque eles não são tranquilizantes. Esses medicamentos eles vão agir no seu cérebro, recuperando a capacidade natural dele de se autoequilibrar. Então não vai ter sequela nenhuma de tratamento. Só que é importante que o tratamento ele seja feito não somente ali no primeiro mês. É importante uma continuidade de alguns meses para o indivíduo recuperar esse equilíbrio. É isso aí que eu fiquei curioso. Não é um tratamento longo, médio ou curto? É um tratamento médio, alguns meses. Meses? Alguns meses. Em psiquiatria, meses é um tratamento médio. Anos é um tratamento longo. Em psiquiatria existem alguns tratamentos que são até indefinidos, né? Quando a participação genética em alguns transtornos, ela é tão grande que se você tirar o medicamento, tem uma grande chance de ter recaída, então mantenha o tratamento de longo prazo. Na síndrome do pânico, eu sempre recomendo meus pacientes, olha, vamos começar a praticar atividade física,
vamos reduzir a cafeína, vamos ficar de olho nesses desencadeantes, essas outras substâncias que podem desencadear a síndrome do pânico e vamos principalmente saber manejar o estresse, que são as coisas que a gente pode mudar, porque a gente não pode mudar a nossa genética, né? A gente pode mudar essas outras coisas. Agora ela pode voltar a qualquer momento. Ela tem a mesma... Ou depois de tratado ela não volta mais? Depende de como você está tratando. Então tem alguns pacientes que perguntam assim, quanto tempo eu vou usar esse medicamento? Mas você já está fazendo o dever de casa? Você já reduziu o seu consumo de cafeína? Você já está começando a fazer atividade física? Você reduziu o estresse? Você tem tirado um tempo para você? Sim, eu fiz meu dever de casa. Então a chance dela voltar é muito pequena, é muito menor do que antes, porque os desencadeantes não estão mais lá. Doutor Hamilton, me chamou a atenção também que em tudo tem atividade física, né? Tudo tem atividade física. Eu sou quase um personal trainer dos meus pacientes. E ali ajuda muito mesmo, né? Ela é essencial porque se você perceber os sintomas gerados pelo cérebro no momento que você tem uma crise de pânico, que é coração acelerado, mãos frias, a respiração ofegante, isso aí também é muito parecido nos momentos que a gente está empolgado, que a gente está estimulado com alguma coisa, que a gente está excitado com alguma novidade, com algum acontecimento da vida. Então a atividade física ela traz uma adrenalina, que eu digo, boa. Então o seu cérebro, o seu organismo começa a entender isso também como uma parte positiva da sua vida. E ela também consegue fazer um balanço entre os momentos que a gente não está bem, com os momentos que a gente tá melhor, e trazer um equilíbrio de longo prazo. Eu chamo uma atividade física de um antidepressivo natural. E isso não sou só eu que estou falando, são todos os estudos, né? Em muitos segmentos da medicina, a atividade física está lá inserida como algo positivo. Isso. Sim, é positivo. É positivo, né? Às vezes a gente vê estudos falando assim, o ovo faz mal, depois o ovo faz bem. Depois, 2 anos depois, não, agora o ovo faz mal de novo. A atividade física entra ano e sai ano, entra década e sai década. Bem. Faz bem. Então, a gente sempre aprimorando, né, doutor? Sempre aprimorando. Doutor, antes de terminar, eu gostaria que tipo de recomendação o senhor dá para pessoas que, de repente, até estão tendo sintoma, não estão localizando ou desconfiam? Que tipo de recomendação o senhor dá dentro desse panorama geral? A minha recomendação é que, se você vem apresentando esses sintomas que eu já mencionei, não consegue identificar de onde esses sintomas estão vindo, eles estão continuando, eles estão atrapalhando a sua vida, estão prejudicando a sua qualidade de vida, seu convívio, estão fazendo você evitar situações, eu não saio mais sozinho, eu não vou para festas, ou eu não pego mais meu carro, procure um médico. É muito importante procurar um médico. Se você procurar um médico, você vai ter um diagnóstico e vai dar sequência no tratamento e vai retomar sua qualidade de vida o mais rápido possível. Essa é uma reação comum, né? A pessoa querer ficar sozinha, a pessoa ter medo até de se relacionar. Isso, porque eu acho que o corpo e o cérebro, eles vão trabalhar juntos para evitar aquela sensação, mas isso é o perigo. Se você começa a evitar essa situação se escondendo, a situação nunca vai desaparecer. Então a gente acaba se tornando um prisioneiro da gente mesmo. Não posso fazer mais nada para não ter a síndrome do pânico. Uma das características principais do agravamento da síndrome do pânico é justamente esse comportamento de evitação. A gente para de fazer as coisas com medo de ter a crise. Às vezes a gente nem tem mais a crise. Não se isole. Não se isole. Procura tratamento, procura um psiquiatra, conversa com ele. Ele vai entender o que você está tendo, ele vai solicitar os exames e iniciar um tratamento. E muitas vezes esse tratamento pode ser feito também, não só com medicamento, mas também recomendando uma psicoterapia para melhorar o estresse, para melhorar o enfrentamento, para melhorar o relacionamento. E se for um psiquiatra que acredita muito em atividade física, ele também vai recomendar muito que você comece a fazer atividade física, que é o meu caso. Eu queria agradecer muito a sua vinda aqui, obrigado pelos esclarecimentos que o senhor nos prestou.